Alô, está começando mais uma edição do Gente Morta, podcast quinzenal de terror. Eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui muito bem acompanhado do meu camarada Rômulo Matei. Olá, boa noite. Demorou, mas tamo aí. Aí para vocês, nossos queridos ouvintes do coração. E o que acontece quando a gente fica uma semana ausente? Acumula, né? Acumula, então tem um monte de coisa nesse programa. Eu tenho um monte de jogo para comentar, a gente tem filme, inclusive 2 filmes nacionais. Isso é bom. É um programa cheio de coisa, com muita diversidade, que é uma maravilha. E aí fica uma promessa, que é... semana que vem a gente volta e a outra também. Então a gente vai tentar alcançar o que a gente deveria ter feito, entre aspas, né? Porque a gente tá com um monte de filme pra comentar, um monte de filme que saiu no cinema, saiu no streaming, série, jogo. E pra tentar alcançar, a gente vai também se esforçar bastante, né, Romulo? Pra rolarem 3 Eu Ouso Gente Morta seguidos nas sextas-feiras. É bom, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. O nosso último programa foi sobre Filhinho da Mamãe, Jason Voorhees. Sim. A gente falou sobre o aniversário da franquia Sexta-feira 13. Logo mais falaremos de um outro aniversário também da franquia. Na verdade, a gente ficou pensando, né, se a gente vai falar dos 50 anos da franquia Tubarão, ou 50 anos de Tubarão, do clássico, absoluto, quintessencial de ataque animal, de terror, Tubarão. E a gente resolveu falar só do filme mesmo original, né? Porque as continuações, vamos combinar. É melhor deixar pra lá. Isso aí. A gente vai falar, inclusive, de filmes de Tubarão. Boa. Então a gente vai puxar outros filmes novos e antigos, mas da franquia Tubarão a gente só fala do clássico do Spielberg. Tá bom demais. Então, antes da gente começar de fato, eu queria falar de uma demo. Rolou aquele festival Steam Vem Aí, o Steam Next Fest, que tem um monte de jogo com demo por tempo limitado. E eu experimentei um jogo que eu tava muito ansioso, vindo diretamente do Chile, né? A Dual Effect nos agraciou com Tormented Souls em 2021. Falei bastante de Tormented Souls lá no Mais Que Horror. Se você tá ouvindo o Gente Morta no podcast, né, via seu agregador favorito de podcast, eu recomendo sempre dar um pulinho lá no youtube.com/maisquehorror, que é onde a gente coloca esse podcast no formato de vídeo. E eu gravei um Mais Que Horror sobre o primeiro Tormented Souls. A gente tá aí às vésperas do lançamento do Tormented Souls 2. Na real, não tem uma data certa, mas é 2025. O primeiro, ele é um dos grandes jogos de horror de sobrevivência que resgata o gameplay lá dos anos 1990, mas que repagina visualmente para um momento mais atual, assim, tecnológico, digamos. Então ele não vai naquele caminho que muitos jogos de terror têm seguido, de polígonos em baixa resolução, emulando o terror dos anos 1990 mesmo, especialmente do primeiro PlayStation, a estética do primeiro PlayStation. Entendi. Esse jogo ele se esforça para ser bastante moderno, graficamente, em termos de paisagem sonora, etc, etc. Mas consegue? Com certeza, é um grande jogo, cara. Então ele traz todos os elementos, ele traz quebra-cabeças, inimigos desgraçados, inventário limitado, gerenciamento de itens, as idas e vindas pelo mapa, câmera fixa, gameplay em tanque, se você quiser, mas ele também tem a opção para controles mais modernos, né? Então ele casa com tudo isso e ele contava a história da Caroline Walker se aventurando por uma clínica psiquiátrica. Esse jogo aqui, ele continua exatamente de onde para o primeiro, que é um final bastante confuso, pelo menos pra mim. Eu sei que eram vários finais, mas pra mim foi um tanto quanto bagunçado, mas fiquei feliz quando anunciaram a continuação e dessa vez se passa por uma abadia, inclusive no Chile. Ela tá levando a irmã mais nova os cuidados de uma freira, porque ela ficou sabendo que ali talvez elas tenham respostas por um problema que a irmã mais nova da Caroline tem passado. Ela é um tanto quanto mediúnica, essa menina. E ela psicografa desenhos terríveis que às vezes se tornam realidade. Caramba. Então ela quer encontrar uma solução para que essa menina viva uma vida normal. Essa demo foi longa, eu fiquei surpreso de ter jogado por umas 2 horas e de sentir que a coisa toda tá ali. Exatamente como foi no primeiro jogo, 4 anos atrás, mais ou menos. Acho que saiu em agosto o primeiro, agosto de 2021. Assim, o que eu posso dizer é que Tormented Souls, ele tá em promoção o primeiro, ele é altamente recomendado para quem gosta de horror de sobrevivência das antigas. É um dos grandes jogos de terror de sobrevivência recentes. E o 2 parece que vai só continuar esse legado já estabelecido pelo estúdio chileno Dual Effect. Fico muito feliz desse jogo tá acontecendo, sabe? De ter sido um sucesso pro 2 tá acontecendo agora. E eu também espero que quando saia o jogo final, que vai sair para PlayStation 5, Xbox Series e PC, a gente tenha a oportunidade de falar aqui a respeito da experiência como um todo. E se você ficou curioso e nunca jogou e nunca ouviu falar de Tormented Souls,
Recomendo dar um pulinho lá de novo no youtube.com/masquehorror, que tem um vídeo lá bem completo do primeiro Tormented Souls. Altamente recomendado, Romulo. O negócio é fino, alto nível. E a gente tem mais caveirinha, né, Romulo? Tipo, tava com saudade da caveirinha. Recebemos aqui, cara. Até fiz um vídeo ali no Instagram lá, agradecendo e tal. E a gente vai falar hoje de uma biografia muito interessante, feita por um professor, cara, expert em terror moderno, né? O cara escreveu Monsters in America, o cara escreveu diversos livros premiados aí, foi indicado ao prêmio Bram Stoker, que é o autor é o W. Scott Poole, especialista em terror, e ele decidiu que ele, na cabeça dele, ia fazer uma biografia de ninguém mais, ninguém menos do que Howard Philip Lovecraft, cara. Vamos dizer que é o pai do terror cósmico aí que a gente conhece, né? Que influenciou tantas e tantas obras aí em cinema, em literatura mesmo, em música, né? Se a gente aproveitar para falar aí do último show que teve aí do Ozzy aí com o Black Sabbath. Black Sabbath teve uma grande influência de Lovecraft, né? A Metallica tem uma música que chama Call of Cthulhu, né? Merciful Fate. É engraçado que o Cthulhu do Metallica é a última música do Ride the Lightning, né? Exatamente. É o Cthulhu com K, porque ainda não era domínio público. Tá vendo? Não dá nenhum tipo de problema, dor de cabeça. É o Cthulhu. Hoje já pode, né, cara? Hoje já pode. Mas como que chama o livro? O livro aí é o Necronomicon, Vida e Morte de H.P. Lovecraft, né? Além de ser uma biografia, cara, é uma aula de história isso aí. Inclusive eu tava lendo sobre o escritor e ele é justamente professor de história, né? Sim, sim. Professor de história na Carolina do Sul. Exatamente. É um cara absurdamente detalhista, né? E ele não fala só sobre o aspecto literário do Lovecraft. Ele entra nas profundezas ali da vida pessoal, né? Parental dele, com depoimentos de amigos próximos, admiradores, família. Aí você começa a entender, mais ou menos, como que funciona. É muito difícil você querer entender a cabeça de um autor como Lovecraft, né, cara? Mas esse livro, ele te dá caminhos para isso. Ele te dá caminhos para você entender os contextos, a criação, contextualização histórica de como era a época, sobre as guerras e sobre... Cara, uma leitura para quem é fã de terror cósmico, para quem gosta do Lovecraft. Eu dou meu aval aqui e aconselho você a ler Necronomicon, Vida e Morte de H.P. Lovecraft. Inclusive, ele vem com uma cópia do Necronomicon dentro, né? Tem um Necronomicon, né, para você ler, né, nessa obra aí, uma republicação. E tem anotações, manuais do cara. É absurdo, cara. É um trabalho exímio de biografia, cara. Fantástico. Como diria o Lovecraft, indizível. A palavra favorita do Lovecraft, né? Indizível, né, cara? A gente fala muito. E, por exemplo, eu como jogador de RPG, joguei muito Call of Cthulhu em mesas de RPG. E são aquele terror que pega no coco, se não matar, fica louco, né, meu? É um negócio... Você já jogou Call of Cthulhu de videogame, Romulo? O de videogame você falou sempre muito pra mim, eu não joguei, cara. Tem um que se chama Call of Cthulhu, que eu acho bem fraquinho, bem decepcionante, na real. Mas tem um que se chama Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Inclusive da Bethesda. Esse sim, cara, esse é um baita jogo. A própria franquia Amnesia, muito inspirada em Lovecraft, especialmente o primeiro, The Dark Descent, extremamente Lovecraftiano. Na real, se você pesquisar pela marcação, pela tag Lovecraftian lá no Steam, você vai cair em infinitos jogos, né? E tem os clássicos, né? Os clássicos point and click do Lovecraft, que são inclusive inspirados diretamente em contos dele. Tem uma parte no livro, Maxon, que é muito interessante, porque ele fala bastante também das influências do Lovecraft, inclusive a obra do Allan Poe. Com certeza. Né? Porque ele foi muito influenciado pelo Edgar Allan Poe, né? São duas das maiores influências, né? É o Edgar Allan Poe e o Robert W. Chambers, do O Rei de Amarelo, um dos livros que o Lovecraft mais se inspirou, né? Com certeza absoluta. Ah, sim. Aí o conceito de carcoça, né? É muito maravilhoso, cara. Eu aconselho. Os dois jogos que eu mais recomendo do Lovecraft, eles são, assim, precinho de banana lá no Steam, se chamam Shadow of the Comet e Prisoner of the Ice. São, assim, coisa finíssima, finíssima. E aí a gente tá às vésperas também do lançamento do The Sinking City 2, um jogo muito Lovecraftiano. The Sinking City eu acho, com todos os seus problemas e todos os seus defeitos, ainda acho um dos grandes jogos Lovecraftianos recentes. Inclusive a gente vai falar de um jogo aqui hoje que é muito Lovecraft logo mais, porque, cara, a influência é infinita, com certeza absoluta. E eu vou te falar, Romulo, meu vídeo favorito do Mais Que Horror é um vídeo de Lovecraft do meu tio. Sempre que falar de Lovecraft eu vou puxar esse vídeo. Coloca no link aí, pô.
Numa das coletâneas, né, de contos do Lovecraft, o volume 1 da Dark Side, meu tio ele fez uma recomendação, tipo um roteiro, em termos de quais contos você lê em qual ordem e o motivo. Então ele vai passeando por entre os contos e trazendo essa recomendação de leitura que eu achei assim uma coisa muito maravilhosa e foi um vídeo muito especial, porque meu tio foi quem me apresentou para tantos e tantos e tantos mundos de terror, né? Fantasias. Meu tio foi uma influência, e é ainda, né? Muito grande na minha vida. Meu tio Maurício de Carvalho, professor de filosofia lá na USP. É uma figura. Esse vídeo é muito especial. Se você digitar Lovecraft lá na busca do Mais Que Horror, você vai cair em um monte de vídeo. Tio Maurício, pô. Inclusive, vou aproveitar esse gancho agora, que é justamente para, já que, né, é o momento, né, de falar de Lovecraft, eu deveria ter colocado essa ordem da nossa pauta, mas eu acho que cabe aqui agora. Ô Rômulo, um dos jogos que eu mais enaltecia no passado foi o Still Wakes the Deep, aquele jogo da Chinese Room que se passa numa plataforma de petróleo. E aí saiu a DLC desse jogo, que se chama Siren's Rest. O Descanso da Sereia? Basicamente, uma tradução livre. O jogo, inclusive, tem tradução para o nosso idioma. Mas, assim, foi um dos grandes jogos de terror do ano passado. E esse aqui, essa DLC, ela expande tanto a experiência que eu consideraria um jogo à parte, apesar de você precisar do jogo base para poder jogar, né? Se você não jogou o Still Wakes the Deep original, eu recomendo você pular essa parte, porque essa história é uma continuação direta. Se passa 10 anos, pouco mais de 10 anos depois, a gente tem uma equipe de mergulhadores indo lá investigar o que aconteceu no Beira D, que é o nome da plataforma onde o jogo original se passa. O final é bastante catastrófico, é um final triste, é um jogo muito emotivo, dramático, muito pesado também. Em vez de ser o terror cósmico, o outro terror que o Lovecraft lida muito é o terror abissal, das criaturas das profundezas do oceano. Tanto que Dagon é uma de suas entidades mais famosas e mais cultuadas também, é uma das minhas favoritas. Inclusive Dagon inspirou diretamente Resident Evil 4, por exemplo, mais a sua obra cinematográfica, né, do Stuart Gordon, em muitos sentidos. Com certeza absoluta, eu já falei isso aqui várias vezes, com certeza absoluta, o Shinji Mikami assistiu Dagon, do Stuart Gordon, que é um dos grandes cineastas fãs, que adaptou muitas obras do Lovecraft. Mas aqui, falando do Siren's Rest, a gente joga com uma personagem que a identidade dela, quem ela é e por que ela tá fazendo, vai sendo revelado conforme a gente vai jogando. A gente sabe que aquele grupo é grupo de oceanógrafos, eles estão ali usando equipamento profissional de mergulho, que adapta muito realisticamente como eram os equipamentos de mergulho nos anos 80. Ou seja, você vai com um escafandro com um cordão umbilical ligado a um sino, que chamam justamente esse grande cilindro de ar que fica num lugar fixo que está conectado ao navio onde essas pessoas chegaram. Então você tem as suas limitações. Então é um jogo submerso. O Still Wakes the Deep, ele não necessariamente é um jogo assim. Grande parte dele a gente joga justamente na plataforma de petróleo. Esse não. A gente joga no fundo do mar. Eu, particularmente, tenho um problema muito sério em jogar jogos assim, cara, porque eu devo ter algum tipo de fobia, porque eu passo mal. É claustrofóbico ao ponto de eu não conseguir jogar por muito tempo. Então, foi uma experiência muito enervante pra mim, o que faz com que eu coloque esse jogo como a experiência mais aterrorizante que eu tive em videogame esse ano. Com certeza. Caramba. Ainda mais quando vai se revelando os porquês, né? Por que tá acontecendo isso? Por que essa pessoa tá ali? Ela se chama Mayri. Por que ela tá investigando aquilo? Quais são os motivos? Porque, spoiler grande, todo mundo morre no final do Still Wakes the Deep. A plataforma afunda nas profundezas do oceano. Existe uma entidade abissal que toma conta daquilo, que domina e transforma as pessoas num verdadeiro enigma de outro mundo da plataforma de petróleo. Na verdade, é um enigma desse mundo, porque é uma criatura das profundezas. Então, conforme você vai explorando, existe a questão pessoal, existe a questão real, do medo real, projetado na forma de uma criatura de fato. Então, existe essa questão também. É absolutamente absurdo isso aqui, cara. É absolutamente assustador. Mexeu muito comigo. Eu chorei de nervoso jogando esse negócio, que traz de novo um final apoteótico, assim, um final pesado, triste, emotivo. Caramba, é demais isso aqui, cara. Demais, demais, demais. Pesadíssimo. Tipo, no Steam custa R$ 38,99. Tem um pacote aqui, tanto do jogo quanto da DLC, que custa R$ 76,48. Cara, não poderia recomendar o suficiente. É claro que tem poréns, né? Esse é um jogo que não tem combate, você não confronta as criaturas. Não teria nem como, né? Ainda que no Still Wakes the Deep você consegue arremessar algumas coisas que você pega do cenário para desviar a atenção e tal. Aqui não tem nem como isso acontecer.
E eu sei que muita gente não curte muito esse tipo de terror muito focado em exploração, que não tem um sistema de inventário, que não tem combate propriamente dito, né? Eu sei que muita gente não curte, então é sempre bom dizer. Porém, ainda assim, fica a minha mais alta recomendação pro Siren's Rest. É muito bem escrito, muito bem produzido, é gráfico, paisagem sonora. Tio X The Deep aqui no Eu Gente Morta, cara. E aí, você com esse resenha aí do Siren's Rest aí, cara, eu acho que o pessoal que jogou e que ouviu, eles vão querer jogar. Porque o lance de claustrofobia no mar, a falta de ar, né? A urgência do ar, é um negócio também que você falou que pega em você, pega em mim também. Eu tive uma experiência quando era criança de quase morrer no mar, cara. É terrível. Nossa. Me tiraram do mar, assim, meio desacordado, assim, salva-vidas, assim. É talassofobia que chamam, né? É a fobia não necessariamente do oceano, mas de grandes quantidades, porções d'água, assim. Pavor de águas profundas. Cara, vou te falar um negócio. Sabe o Náufrago do Tom Hanks? Uhum. Tem uma cena ali que me arrepia só de pensar, que é aquela cena que ele tá na jangadinha e passa uma baleia do lado, assim. Nossa. É essa coisa da imensidão do negócio. Tipo, a gente falou do tubarão, a minha cena que mais me assusta do tubarão até hoje, 50 anos depois, já tendo assistido esse filme dezenas de vezes, é justamente uma cena que o barco tá virado e tem uma pessoa em cima e passa só a câmera de cima e vê a sombra do tubarão, assim. É esse tipo de coisa que não tem como colocar muito em palavras o medo, né? Sim. Mas, assim, e o lance de ter sido tão diferente em termos de você jogar com um escafandro, a personagem, a mobilidade dela é diferente. Grande parte do jogo se passa submerso e já coloca ele como algo bem diferente do Steel X The Deep original, do jogo original, né? Uhum. Eu gosto muito desse estúdio Chinese Room, eles entregaram outros grandes jogos de terror, na real, a Machine for Pigs, que é a continuação do Dark Descent, do Amnesia, eu acho genial. O próprio Everybody Goes to the Rapture, por mais que não seja um jogo de terror, é um jogo apocalíptico, bastante amedrontador em certos pontos, assim. E eles estão fazendo o jogo do Vampira Máscara, né, Romulo? O Bloodlines 2 eles estão fazendo há bastante tempo, é um projeto problemático, que já passou na mão de outros estúdios, e a promessa é que a Chinese Room entregue ainda esse ano o Bloodlines 2 do Vampire the Masquerade, e quem jogou o Bloodlines original sabe que é um clássico de terror, né? Não digo nem o RPG de mesa, tá? O Vampira Máscara. Digo o Bloodlines mesmo, o jogo mesmo. Sim. Ô, Maxon, você me fez assistir a animação, né, Max? Você tem que me agradecer. Você vai falar obrigado? É isso que você vai fazer? É isso? Eu vou. Ó, eu sou obrigado a dizer obrigado, cara. E olha... muito porque eu tava reticente, porque se você viesse com meias palavras aqui sobre predador assassino de assassinos, a gente ia parar esse podcast imediatamente, porque não tem a menor condição. Mas assim, ó, mas posso falar? Não vem com essa. Dava pra fazer um filme, cara. Dava pra fazer um filme, cara. Não vem com essa. Tudo bem que o visual é bonito, é estilizado e tudo mais, cara. Mas você já imagina, mano, imagina quadrinho é quadrinho, curta, média é média, filme é filme. Você imagina a ursa? Não imagino nada. Peraí, imagina a ursa sendo feita pela a menina lá do Game of Thrones, que fez o Lucy. Começamos muito mal já. Você começou desse jeito. Você tem que ler muito do Guilherme Del Toro falando sobre animação, a importância da animação e como as pessoas desrespeitam a animação de forma geral. Eu não gosto, cara. Eu não gosto. Assassino de Assassinos é pra mim, e eu acho que eu vou te deixar um pouquinho nervoso, é pra mim o Predador, o melhor Predador que eu já vi, melhor do que o de Schwarzenegger. Não, melhor que o de Schwarzenegger e melhor que o Prey não é, brother. Não é. Não tem como, mano. Ó, esse camarada aqui, ó, Dan Trachtenberg, que é quem tá cuidando da franquia Predador, é a melhor coisa que já aconteceu com essa franquia foi ter surgido esse sujeito pelo caminho, porque ele nos entregou o Prey, sim. Que a gente falou muito aqui, o Predador A Caçada de 2022. Esse filme é foda, cara. Ele tá trabalhando em um novo filme do Predador, chamado Badlands, que é previsto ainda pra esse ano, que é o Terra Selvagens. Espero de coração que vá pro cinema. De coração, assim, porque o A Caçada não foi direto pro streaming. Infelizmente. E eu espero que esse vá. E aí ele me entrega uma animação que, cara, assim, teria que ter um orçamento muito milionário pra fazer disso aqui um filme. E eu imagino que seja esse um dos motivos, mas a coisa é pensada pra animação. Eles são 3 períodos históricos onde a humanidade se via muito cercada em guerra, ou seja, período dos vikings, período do Japão feudal dos samurais e período da Segunda Guerra Mundial. E aí os predadores chegam nesses períodos justamente para fazer o que os predadores fazem quando eles vêm para cá, que é encontrar grandes guerreiros para ter grandes confrontos e se provarem vencedores ou perdedores. Só que o que essa animação faz é costurar o protagonismo dessas 3 histórias e dar um desfecho no final que expande de novo o próprio universo de Predador, o mundo do Predador, né, que a gente viu naquele filme maravilhoso produzido pelo Robert Rodrigues de uns anos atrás.
Então, assim, pra mim isso aqui foi o êxtase em todos os aspectos, por conta da forma como conta cada uma das histórias, especialmente do Japão, que sequer tem fala, nem precisa ser falado, de tão maravilhoso que é, mas especialmente no final, quando expande como que é uma hierarquia no planeta dos predadores, como a coisa é regida, como que se portam ali, e como que eles têm a tecnologia, né, como eles fazem uso de uma tecnologia muito avançada, de forma bélica, pura e simples, de forma marcial, inclusive manter vivas essas pessoas de séculos diferentes e fazer elas se interagirem entre si. Cara, isso aqui é absurdo. Eu saí assim em êxtase. O texto é primoroso. Porque, ó, a palavra texto vem de textil, de tecido, né? Que é você tecer até formar algo maior. Então as palavras, elas são tecidas, transformadas em texto e forma o geral, o maior, né? A história verdadeira, né? É muito bem, a trama é muito bem colocada, como você falou, são 3 heróis, né? Vamos dizer assim, 3 campeões. É mais campeão do que herói, eu diria. Então, assim, se acompanha lá em 841 d.C., lá na Escandinávia, né? A Ursa e o filho, né? O Anders, né? E depois você acompanha no Japão do século XVII lá, 2 irmãos, são levados a uma situação extrema ali, mas de repente eles têm que se unir por algo maior, né? Kenji e Kiyoshi. Nada une mais as pessoas do que um inimigo comum. Guarde essa frase aí pra você que vai assistir isso aí. Em 42, ali na Segunda Guerra Mundial, o soldado, piloto, né, da Marinha norte-americana, o John J. Torres, que tá lá de boa pilotando e de repente aparece, é um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. Não deixa de ser. E aí, eles são levados, mas a maneira que essas histórias se entrelaçam pra chegar àquele fim apoteótico, né? O que o Predador é, Maxon? Corrija se eu estiver errado. Eles são a raça dos Yautja, né? E no planeta deles, assim, eles são uma raça guerreira. Caça esportiva, né? Exatamente. E aí eles vão, através do universo aí, em busca dos maiores guerreiros de cada planeta, né? Do universo, pra desafiarem e se desafiarem, né? Inclusive, cada uma dessas histórias traz um predador bem diferente. Totalmente diferente entre si, em todos os aspectos. Desde tecnologia até porte físico. Eu acho isso muito É muito. Porque tá acostumado a ver, mas os ETs. Aí tem todo um monte de hominho cinza, né? Com a cabeça oval ali, tudo igual. E lá não, cara, eles têm essa preocupação. Não me vem falar dos ET, hein? Não me vem falar de ET. Não vem enaltecer uma pra diminuir outra. Deixa eu terminar aqui. Aí os caras pegam e me colocam lá, cada um, mano, eles têm cicatrizes diferentes. Feições diferentes. Todos têm aquela bocarra que abre. E o barulhinho... O que eu gosto, Romo, é que todas essas obras de Predador, eu imagino que o Terra Selvagens vá ser assim também, eles entendem o que a pessoa que tá assistindo aquilo quer, sabe? Então te dá o Predador logo. Então, assim, é um conceito muito diferente de quando você assiste o Predador clássico, original. A importância magnânima, foi da onde veio a coisa toda. Gerou videogame, quadrinho, tudo. Sim. Porém, o Predador ali, ele é um detalhe. É tipo o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes, entendeu? Sim. Porém, esses novos, Prey, A Caçada, digo esse, imagino que o Badlands também, é muito Predador, Romulo. É por isso que eu gosto tanto, cara. O Predador é muito foco. Você assiste A Caçada, 5 minutos de filme, você já tá ali com o Predador. Tipo, chegando ali, mostrando, escancarando do que se trata, como que funciona. Então, são filmes que introduzem muito bem, ao mesmo tempo que conseguem resgatar quem tava meio desolado com essa franquia já há tanto tempo, né? Uma franquia um tanto quanto sofrida também. O último filme do Predador, aquele O Predador, antes do A Caçada, que inclusive saiu no cinema, é horroroso. Então, cara, quais as chances do próximo não ser também um espetáculo, assim, né? Tipo, ainda acho que, em termos de conceito, o A Caçada é o mais rico, né? Porque contra uma civilização indígena, te faz pensar quais as chances desses indígenas de combater com séculos à frente, tecnologicamente falando, né? E aí o texto, o roteiro, te traz pra perto e te faz torcer e te faz entender como sim é possível confrontar esse ser. Técnicas de batalha espartanas são usadas até hoje no exército, cara. Então é a técnica, é a arte da batalha. A arte da batalha ali é muito mais do que uma ferramenta, é muito mais do que pólvora, é muito mais do que laser. Então, pra mim,
Eu demorei pra assistir, eu relutei, porque eu não gosto de animação. Pode falar o que for, eu não sou chegar. Eu ouço isso, sabe? Eu sinto preguiça de você, Romulo, quando você fala um Pode negócio sentir desse. preguiça que for, eu tenho preguiça de ver. Eu vejo pelo bem de vocês, ouvintes. Olha o sacrifício que o Romulo fez, assistir o Predador Assassino de Assassinos, não, mas foi bom, que inclusive foi bom. tá disponível no Disney Plus. Não, foi bom, foi bom. Oh, e outra coisa que a série sempre faz é meter um easter eggzinho ali, né? Você pegou no final disso aí? Com certeza. Desde o 2, né? Eu acho que é possível. A gente tá aí às vésperas da série do Alien, que essa série, assim, eu tô com todos os pés atrás. Eu não tenho nenhuma esperança pra essa série do Alien. A gente vai assistir e vai comentar aqui, evidentemente. Mas assim, esperança zero. A gente fala pro pessoal como é que 3 pessoas de lugares de tempos diferentes. Acho que a gente já conseguiu incitar a curiosidade caso a pessoa ainda não tenha assistido. Caso a pessoa tenha assistido, então que comente com a gente pra gente desenvolver mais o papo, porque isso aqui é preparação de terreno pro próximo que vem logo mais. E que também dê muito certo e que esse camarada aqui, Dan Trachtenberg, continue tocando e cuidando da franquia Predador, porque, cara, nunca foi tão bom. Na minha opinião, teve de bom recente na franquia Predador foi o jogo Predator Hunting Grounds, que é muito legal, da galera do jogo do Jason. É bom, é bom. Esse eu gosto bastante, a gente inclusive jogou junto um pouquinho, né, Romulo? Daí o Phonic e tal, é excelente. Gosto muito. A coisa, né, foi perdendo um momento e quando saiu ali eu joguei bastante, me diverti muito. Mas é isso, Predador Assassino de Assassinos, grande animação, grande filme de Predador, expande demais e traz isso que eu imagino que ainda possa explorar mais. Tipo, tem esse momento, são 20 minutos cada segmento desses. Porra, um filme inteiro de Predador atacando os Vikings, um filme inteiro de Predador confrontando o período mais sangrento do Japão feudal, um filme inteiro de Predador na Segunda Guerra. É muito possível, são muitas as possibilidades e a gente assistiria, sem dúvida, né? Eu vou assistir, porque esse aí foi bom mesmo. Esse aí eu tenho que dar o braço ao torcer, que foi bom. Foi muito bom. Ó, e você falou de ET, o próximo jogo que eu vou comentar aqui é um jogo que saiu recentemente no Steam, por enquanto só disponível no Steam, de um estúdio chamado Virtuozilla. Gostei bastante desse nome, que é o Virtuos com Godzilla, imagino eu. Se chama The Echo Paradox. E eu fiquei extremamente interessado por esse jogo porque ele vende muito a ideia de jogo de terror com OVNIs e extraterrestres. Então é raro esse tipo de jogo, não tem muitos jogos de ET de terror, infelizmente, e tem esse, que me surpreendeu porque ele expande demais o conceito. Então existe um artefato, existe um centro científico que você é como se fosse uma cobaia voluntária, uma pessoa que se coloca ali à disposição desse centro científico para experimentos envolvendo um artefato que, se é alienígena, que se é produzido aqui, se foi encontrado de civilizações passadas, que seja, aí você tem que jogar pra saber. Mas a primeira das histórias é justamente numa fazenda com invasão alienígena. Essa primeira história foi a que eu mais gostei. Ele funciona de uma forma um tanto quanto antológica, porque conforme você vai e vem pelo centro científico, ele conta outros momentos assustadores da história da humanidade, tipo Inquisição. Graficamente, ele tem seus momentos, assim. Ele tem seus momentos. Para ser um jogo indie, ele muitas vezes impressiona. Eu não gostei tanto, assim, de todos os segmentos dessa antologia, que dá pra dizer assim. Mas o que mais me interessa, que foi justamente esse início da invasão alienígena, desse OVNI, desses extraterrestres, eu gostei bastante. E aí me puxa aqui pra dizer o seguinte: um dos jogos de terror que eu mais espero, que eu espero que saia esse ano, inclusive, que eu joguei a demo mais de uma vez, é justamente um jogo de ET que se chama They Are Here Alien Abduction Horror. A demo tá lá, disponível no Steam. Se você gosta de coisas relacionadas a seres de outros planetas, a objetos voadores não identificados, Fox Mulder, Dana Scully, Arquivo X, eu recomendo muito dar uma olhada, não só nesse aqui, Echo Paradox, mas também nesse They Are Here. Você falou desse jogo só pra falar do They Are Here, né? Cara, faz tempo que eu espero esse jogo, viu? Faz tempo. Altas expectativas, a demo me deixou arrepiado dos pés à cabeça, assim. Eu acho que esse vai ser o grande jogo de terror de ET, que é algo que eu espero faz muito tempo. E assim, o que mais me pega é que o They Are Here é assumidamente inspirado em Arquivo X e Sinais, do Shyamalan, né? Também considero um dos grandes filmes de terror de ET. ET sempre me fascinou mais do que me assustou, desde criança. Sempre tive muita curiosidade. É doido. O único filme de ET que de fato me assustou é o Contatos de Quarto Grau. É. Esse filme de fato me deixou muito assustado, me mexeu muito comigo e é um filme que entrou na minha lista maldita de filmes que eu nunca mais vou assistir. Assisti uma vez e não dá pra ver de Ô, novo. louco, é sério? Sim, senhor. Tá bom então, né? A minha breve lista maldita com 4 filmes que eu não consigo ver de novo. Eu só sabia de um. Recente a gente teve outro filme de ET muito bom, hein, que é o Ninguém Vai Te Salvar, que a gente comentou aqui. Muito bom. Eu amei esse filme, cada vez eu gosto mais
mais e mais e mais e mais. Ninguém vai te salvar. E aí fica a última recomendação. Um filme de found footage de ET muito bom chamado Luzes de Phoenix, Phoenix Forgotten, de 2017. Excelente found footage, excelente filme de ET, excelente filme de terror, altamente recomendado e muito pouco comentado. Deveria ser mais enaltecido, ser mais lembrado desse filme. Esse filmaço, você tem que ver, é realmente bom. E aí? E o que mais? O que nós temos mais? Vocês tenham paciência comigo que tem muito jogo. Fui acumulando e tem muito jogo pra falar. O próximo, ele é um jogo não necessariamente de terror, mas ele faz parte de uma franquia de terror que já tem muitos jogos, que vem rolando desde 2023. Esse aqui seria o 9º jogo dentro dessa franquia, Romulo. Se chama Missing Bam. É fofo. A franquia... É colorido. Ele é. Não é? Bonitinho? Sim. Isso aqui faz parte de uma franquia chamada Garden of Bam. O Garden com T. Que é como se fossem esses mascotinhos, esses seres de programas infantis de sábado de manhã que não conseguem escrever direito, não falam muito bem, falam tudo errado. Eu, particularmente, não joguei nenhum Garden of Bam. Só joguei esse Missing Bam porque eu gosto muito desse tipo de jogo. É tipo um Pet Sematary? É exatamente isso. Beleza. Se Cemitério Maldito fosse escrito alguma coisa nessa linha. Esse aqui é um Metal Slug, basicamente, com todos os personagens dessa franquia. É um jogo 2D de andar e atirar. A gente joga com um personagem que é um sapo, porém detetive, e ele tá atrás justamente do Bam, como diz o nome do jogo, que é um desses amiguinhos aí que tá desaparecido. Então um deles se rebelou e aí parece que sequestrou esse monstrinho e aí ele vai atrás. Basicamente essa história, mas é um baita jogo de plataforma desafiador, com chefões, fases, etc e tal. Só Steam, só? Não. Esse aqui tá disponível em todas as plataformas. Eu falei que não tinha jogado, mas na real, quando saiu, eu joguei o primeiro, que é o Garden of Bam 0. Eu achei muito ruim, por isso mesmo que eu não joguei nenhum outro. É super básico, assim. Dizem que a coisa vai melhorando. Inclusive, já tem um amigo meu que me falou, o 7º é muito bom, o 0 é muito bom, você tem que voltar e tem que jogar. Então, de fato, assim, tem que jogar a coisa toda. São muitos jogos. E eu ainda não tive essa predisposição a pegar de fato e ir, né? Mas o 0, quando saiu, me desanimou muito. Eu coloco esse jogo ali na mesma categoria de outros jogos de mascotinho, entre muitas aspas, como, por exemplo, o Bending in the Ink Machine, que esse, sim, eu gosto bastante. Inclusive, a gente tá aí às vésperas de um novo. Você nunca jogou esse, né, Romulo? São grandes jogos de terror. Esse aqui ele gira em torno como se fosse uma paródia de um Walt Disney, de uma grande mente criando desenhos e mundos fantasiosos, etc e tal. Um que a gente comentou aqui, que é o My Friendly Neighborhood, que esse talvez seja o meu favorito dentro dessa temática. Esse é realmente excepcional, muito bom. A gente comentou em 2023, foi um dos meus grandes jogos de terror de 2023. E tem um que eu joguei só o primeiro, talvez seja o mais famoso desses todos, que é o Pop Playtime, que tá pra sair um novo também. Esse eu gosto bastante, gosto muito. A gente falou na real recentemente do Finding Frank, só que o Finding Frank, que também se encaixa dentro dessa coisa de monstrinhos, criaturinhas fofas, a la Vila Sésamo, a la Muppets, só que muito de terror e muito aterrorizantes. O Finding Frank eu coloquei em outra categoria porque ele é muito do parkour, né? Muito da corrida, muito um gameplay assim que você tem que dominar esse tipo de coisa. Todos esses são mais jogos de exploração, com menos ou mais quebra-cabeças, são jogos mais simples em gameplay. O Finding Frank com certeza é o que eu acho mais elaborado e difícil desses. Mas o Pop Playtime eu gosto muito, e eu preciso jogar os mais recentes, né, que tá pra sair o 4 agora. Na verdade o 4 saiu no começo do ano, saiu no dia 30 de janeiro. Cara, é muita coisa, assim, eu tento dar conta, muitas vezes eu não consigo, mas eu juro que eu me esforço. Sim. E você se esforçou pra ver esse próximo filme aqui? Vocês sabem que a gente não fala muito sobre o que a gente vai gravar, mas nisso aí o Maxon deixou escapar um descontentamento aí sobre esse filme, que também é um filme nacional aí, que quando saiu, a gente queria muito ver no cinema, mas não ficou muito tempo, né, Max? Foi muito rápido, não sei se ficou uma semana só, 2 no máximo, e não deu. Que é o Sala Escura, cara. Eu fiquei muito interessado na proposta, eu tentei assistir, tanto que no dia da estreia eu fui ao cinema, depois de ter visto no site que tinha horário, cheguei lá e eles não tinham horário. Eu nunca vi um negócio desse. Basicamente o filme ele foi tirado de cartaz no dia da estreia, mas aconteceu, eu vi no site que tinha, eu fui até o cinema e não tinha mais. Então o senhor se enganou, o site colocou a informação errada, esse filme não tá passando aqui. Foi tipo isso que aconteceu comigo, pra assistir o Sala Escura, escrito e dirigido por Paulo Fontenelle. Não conheço esse cineasta, mas a proposta, só por ser um filme de terror brasileiro, já me interessa, mas a ideia em si me interessou ainda mais. Porém, assistindo esse filme, é muito difícil você se colocar ali junto, lado a lado das personagens, vivendo momentos supostamente de terror, porque nada ajuda, nem o texto, nem as atuações, absolutamente nada
colabora para entregar uma experiência de terror em sala escura, assim. Foi extremamente frustrante para mim esse filme. Assim, vamos por partes, né? Ali é um filme onde tem 9 pessoas, estão dentro de uma sala de cinema, que não se conhecem. Algumas se conhecem. Tem amigas, tem casais. Ah, sim, que estão juntos, exatamente. Tem gente que tá sozinha, tem um maluco lá com a handicam pra gravar o filme. Os mini núcleos ali não se conhecem. Tem pessoas que estão juntas, mesmo como você falou, né? E aí é uma sessão que eles receberam um convite, né? E foram pra lá e de repente eles começam a ver uma coisa estranha na tela, que é uma pessoa meio que sendo torturada. Tá acontecendo, né? E é uma pessoa que tava acompanhando uma das pessoas que tá na sala. Ele falou, essa aí é minha namorada. Namorada. Então, aí já começa o problema sério do filme. O ritmo é péssimo, porque ação e reação precisa ser ligeiro. E esse filme, ele toma um tempo totalmente... Você fica descrente, assim. Ele abre mão de credibilidade nesse aspecto, de verossimilhança nesse aspecto. As reações diante os acontecimentos são tardias demais. Absurdamente. Por exemplo, já começa daí. Visivelmente algo de muito bizarro tá Você acha? O problema é o ritmo? Não, um dos. O grande problema é a atuação da maioria das pessoas ali. Mas o jeito que o filme é montado faz com que a reação, dada uma consequência muito pesada, que já começa pesado, é péssima. Do tipo, não se tomam atitudes assim que seriam cabíveis dadas as circunstâncias. É claro que cada pessoa reage a uma coisa. Mas, pô, se você tá numa sala de cinema, aparece sua namorada presa, amarrada numa cadeira, amordaçada, chorando, ensanguentada, simplesmente você vai ficar uns 10 minutos apontando pra tela e falando que porra é essa, que porra é essa, que porra é essa? Não. Debatendo com as pessoas na sala? Não, pô. Tipo, ela não tá do teu lado, sacou? Ela não tá com você. Onde ela tá? Onde ela foi? Eles têm falta de iniciativa, né? Eu acho que é isso, assim. Assim, vamos falar do assassino. O assassino, ele tá usando uma máscara que depois eu fui pesquisar, que é tipo um Pierrot, uma máscara de palhaço usada nos carnavais do Rio de Janeiro, que chama Bate-Bola, o nome dessa máscara. Inclusive, é uma máscara que tem na capa do primeiro disco do Los Hermanos, né, cara? Gira em torno, inclusive a música que toca, uma versão distorcida, é todo carnavalesco nesse sentido, né? Algo aconteceu e as pessoas vão se conectando de uma maneira ou de outra, mas ainda assim, cara, quando leva pro desfecho, não tem impacto, basicamente. Não tem desfecho? A cena mais impactante é justamente a que tá no pôster, que é inclusive a cena que eu considero a única boa cena do filme. Não dá pra falar muito mais além disso. É um filme em tempo real, digamos assim, né? A gente vai acompanhando momento a momento dessa sala, se passa só ali, bem minimalista em construção, em cenário, etc e tal. Mas o grande problema do filme pra mim é esse. Você não tem uma consequência imediatista como precisa para esse tipo de filme. Então você, primeiro, não compra, você não embarca, você não tá ali querendo que as pessoas saiam daquela situação. E você nem fica enervante, ou você nem fica... O filme não consegue colocar sentimentos em você, pelo menos da minha parte, né? Isso, é claro, é muito pessoal. Mas eu só fiquei entediado, assim, um filme com uma proposta tão intensa, tão imediatista, como que você fica entediado assistindo um negócio desse? É um pouco deprê, assim, eu fiquei... Pra ser muito honesto, no final das contas, assim, eu olhei pra Vanessa, minha digníssima que tava assistindo comigo, eu falei, que fracasso, né? É o seguinte, assim, eu não sou daqueles caras que, assim como você, precisa de um finalzinho mastigado, explicado. Eu gosto de pensar. Jamais. Mas nesse aí eu senti falta de muita coisa, entendeu? Pra mim, as cenas, né, parece mais cena de torture porn, assim, né? Embora que elas tenham sido, elas são potencializadas aí por alguns efeitos práticos que nem são tão bons assim. Mas a gente fica procurando construção de personagem, um fechamento de roteiro mais satisfatório. A gente tava falando de roteiro de uma animação agora que é foda. Igual a gente tá falando de um roteiro de um filme nacional de terror que podia ser bom, porque a premissa é muito boa, como você disse, né? E não é, cara. Tem uns mistérios aí que são levantados ali. Final aberto, assim, mas não é aquele aberto pra você pensar e você falar, pode ser isso, pode ser aquilo. Não tem, entendeu? É bem fraquinho, nem pelos efeitos práticos, que também é bem fraquinho. Tirando essa cena que eu citei, que eu não vou dar mais detalhes, mas basicamente é o pôster do filme, eu fiquei decepcionado, bem decepcionado, porque eu tinha expectativa, eu sempre tenho, eu gosto de cinema de terror nacional, a ideia era boa, e aí esse conceito minimalista também, né, tinha muito potencial, mas de forma geral, assim, é um filme bem ruinzinho mesmo. E se tivesse um Sala Escura 0, com a origem do Máscara de Bate-Bola, você assistiria? Cara, eu sem dúvida assistiria. Ah, bom. Se isso quer dizer que coloquei, assim, abaixo tudo que eu falei nesses últimos minutos, que seja, mas eu assistiria. Você não tem jeito, você é irremediável. Pra saber se é bom, eu preciso assistir, jogar, ler. Pra mim é só assim que funciona. Tem mais jogo, né? Tem. Antes da gente chegar no nosso derradeiro filme da noite,
do dia, da madrugada que seja, eu preciso falar de mais alguns jogos, começando com um chamado Gore Doctor. Foi lançado ano passado no PC e agora chegou aos consoles. E a proposta é bem direta e reta. Você é um sujeito que é sequestrado e o começo do filme você tá numa maca sendo levado justamente para esse doutor da carnificina que dá nome pro jogo. Se passa numa clínica que esse doutor aí, ele domina aquela região. Era um colégio que se tornou uma clínica psiquiátrica e que agora está abandonada. Se você tiver interesse em ler a papelada que está espalhada pelo cenário, você vai descobrir o porquê que aconteceu com as práticas erráticas desse médico maluco. E ele tem a sua metodologia. Por que ele faz o que ele faz? De novo, você vai ter que ler papéis espalhados pelo cenário para entender. É o tipo de jogo que se conta a sua história só dessa forma. Ao contrário de muitos jogos de terror recentes, especialmente pós-Outlast, que foi muito bem sucedido e desencadeou vários jogos parecidos, você consegue confrontar pessoas que estão ali. Não são monstruosidades, mas existem pessoas ali que visivelmente não estão com as suas faculdades mentais em dia. E para que você não seja morto, você precisa confrontar essas pessoas. A maior parte do tempo eu fiquei, confesso, escondido. E aí quando você precisa de fato confrontar, porque existem os chefões, entre aspas, de fase, dá para você encontrar ali umas mecânicas que você quebra o jogo, porque senão seria realmente muito difícil. A arma de fogo é um tanto quanto inútil, você vai usar um machado, e dá para você encontrar ali artifícios que facilitam, porque se você vai no confronto direto contra a cozinheira, que é o primeiro grande chefão do jogo, não funciona. Mas, pô, quando você para e pensa que é um jogo indie de um estúdio chamado Silent Games, primeiro jogo desses caras, e se você embarca na proposta, e se você pega e olha o preço também, custa em média uns R$50, umas 50 pila. Pra quem gosta desse tipo de jogo, de terror de exploração, que tem o combate funciona, ele é funcional, assim, nos seus momentos onde mais brilha. Mas o grande lance do jogo, pra mim, é a ambientação. São cenários horríveis, vai pra um lado de satanismo que eu não esperava. Normalmente quando tem essa coisa... Isso que eu ia te perguntar. Eu vi umas simbologias aí, uns pentagramas no chão. Tem umas coisas terríveis. Não explora tanto assim isso, é mais pra construir cenário mesmo. Mas tem uns ambientes ali que me deixaram um pouco um mal-estarzinho, assim, sabe, de leve. Mas, cara, assim, infelizmente não tem como destacar algo do Gore Doctor, assim. Ele é muito parecido com muitos jogos desse estilo recentes. Nem tão recentes assim, dos últimos 10 tantos anos. Até mesmo o Outlast, né, que é uma inspiração ainda muito superior em muitos sentidos. O Outlast Trials, que por mais que não tenha necessariamente um combate como esse jogo apresenta, existem muitas maneiras de você lidar com seus algozes, caso aqui você tenha o básico, né? Uma escopeta, uma arma de fogo, acha munição, nada além disso. Tem uma coisa muito esquisita que a vida do personagem enche sozinha, que eu achei muito bizarro pra esse tipo de jogo. Tem uns quebra-cabeças que eu fiquei um pouco assim... Não foram assim todos tão fáceis, mas uma experiência breve. Eu devo ter acabado com umas 3 horas no máximo. Então assim, é você que coloca esse peso e essa medida, de quanto custa, de como é a experiência. Eu particularmente tenho atração por esse tipo de jogo. É um jogo que desde o ano passado no PC me chamou a atenção e agora eu tive a oportunidade de jogar no videogame mesmo, que é normalmente onde eu prefiro jogar. Mas infelizmente não é um jogo que se destaca por algum motivo em especial. Ele é bastante convencional. Por mais que, né, olha tudo aí que a gente falou do jogo. Né? Mas tem coisa que é convencional que é muito boa. Com certeza, mas eu gosto sempre de apontar um destaque do jogo. O destaque pra mim são esses cenários, muitas vezes, tenebrosos, assim. Entendi. Nem sempre, às vezes é um tanto quanto genérico, mas tem vezes, e quando parte pro satanismo em especial, é bem macabro, assim. Isso aqui com certeza vem tudo do Manhunt. Manhunt é uma grande inspiração. A cabecinha de porco ali, as máscaras, né? Eu vejo muito esses desenvolvedores crescendo jogando Manhunt, que agora estão fazendo seus próprios jogos, até mesmo Outlast, quem sabe até a galera da Frictional Games. O Manhunt foi muito influente lá no PlayStation 2, né? É um jogo absurdo, assim, muito pesado, e eu imagino que a gente nunca vai ver um Manhunt 3. Imagina a Rockstar anunciando um Manhunt novo. Quais as chances? Olha, depois em off eu vou te falar um bagulho aí. Me fale. Maxon, Ghost Frequency. A gente já teve abdução alienígena, já teve Doutor Maluco da Carnificina, teve exploração do fundo do oceano em escafandro, e agora é caça-fantasmas. Esse jogo aqui é de um estúdio que a gente tem falado bastante, que é um estúdio lá do Japão, chamado Seraphim Production. A gente falou dos 2 jogos que eles lançaram esse ano, dentro da franquia Broken Lore, que foi o Low, de fevereiro desse ano, e o Don't Watch, de abril desse ano. O Don't Watch eu colocaria entre os meus 5 jogos de terror favoritos do ano. Esse Ghost Frequency não tem nada a ver, é outra coisa. Então a gente tem um casal de caça-fantasmas indo atrás de amigos que desapareceram depois de irem estudar uma suposta aparição em uma casa no meio do mato. Então o começo do jogo é esse casal chegando ali
e a gente joga com o homem do casal. A mulher, ela fica instruindo, fica falando no seu ouvido através de um rádio e também dando informações muito valiosas que são necessárias ali. É um jogo de você colocar os equipamentos nos lugares certos, bastante roteirizado. Se você acha que é algo mais Phasmophobia, não é. O Phasmophobia, ele é bastante aleatório, digamos assim, tem questões muito mais profundas. Esse jogo é focado em história. Do tipo, a moça pega e fala, então, eu ouvi alguma coisa ali, você vai lá e investiga, não tem nada, próxima etapa. Então é bastante sistemático nesse sentido. Só que quando a coisa vai desenvolvendo, é um jogo muito breve, tá? É 1 hora você termina isso aqui. E o preço também é condizente, que custa uns R$17, R$18. Quando você descobre o que tá assombrando essa casa, é muito impactante, assim. As partes finais, os momentos finais são bastante assustadores, e eu fiquei feliz de ver esse estúdio fazendo algo diferente. Por mais que o gameplay seja simples como os outros Broken Lore, quando você pensa na coluna vertebral, na embalagem desses jogos, são muito distintos, né? Eu tô vendo uma coisa aqui nas imagens aqui, cara, parece que eles têm um detector de ectoplasma, de fantasma aí, tem que muitos. Eles usam um celular pra isso. Na verdade é tudo equipamento criado pra isso, para detectar carga eletromagnética, fonte de calor, tem câmeras com captação de movimento, visão noturna, luz negra. Então são esses os artifícios que você vai usando para explorar a casa. A casa é bastante detalhada. Sabe o que me lembrou? O quê? Lembra daquela série da MTV dos anos 90, Fear? Com certeza, nossa. E era bom dentro de uma prisão, né? Se isso aqui fosse assustador como Fear, ou se fosse assustador quanto a minha franquia recente de terror favorita, que eu já te falei muitas vezes, você nunca assistiu, que é Blackwell Ghost, né? Tem 8 filmes. Eu adoro, cara, essa temática, em termos de cinema, de literatura, de tudo. Esse jogo aqui, ele faz o básico, não tem nada de especial, tirando os momentos finais. Mas eu acho que o preço é condizente. O que eu quero mesmo é o próximo jogo da Serafine, que é especialmente o Broken Lore Unfollow. Pelo que a gente tem das imagens, dos vídeos, é o que eu mais espero. A gente tem mais 2 jogos prometidos para esse ano desse estúdio, ou seja, os caras vão entregar 5 jogos em 2025, que eu acho assim surreal de se pensar. Então já foi o Broken Lore Low, que é daquela cantora que vai encontrar um agente que supostamente vai alavancar a carreira dela numa cidadezinha no Japão. Tem o Broken Lore Don't Watch, que é daquele camarada que vive isoladamente, nunca sai do apartamento e coisas bizarras começam a acontecer no apartamento dele, especialmente quando a mãe fala que não vai mais dar dinheiro pra ele. Tem esse aqui, Ghost Frequency, que foge completamente dos Broken Lore, e vai ter mais o Broken Lore Follow e Unfollow, previstos ainda para 2025. E eu espero jogar e espero falar aqui, e é uma alegria pra mim isso. Último jogo de hoje, Max. Saideira, jogo brasileiro, de um estúdio chamado Geister Studios, Prison Alone, lançado em parceria com a Killbyte Studios, que provavelmente a Killbyte cuidou da portabilidade, né, de levar o jogo para consoles. É um jogo que se passa numa penitenciária. Você joga com um detento ali. Coisas estranhas estão acontecendo nessa penitenciária, pessoas estão sumindo, então eles resolvem transferir esses presos para uma outra prisão. O jogo começa justamente aí, e esse nosso personagem, ele conseguiu subornar um guarda para conseguir escapar. Começa já exatamente com essa premissa o jogo. Conforme você vai explorando essa prisão que parece que está vazia, sabe aquela coisa da sombra no canto do olho? Mas tem muito dessa questão de, será que eu vi aquilo mesmo? Será que aquela sombra foi de fato só uma sombra? Então conforme você vai explorando essa prisão, elementos sobrenaturais vêm à tona. Ou seja, ao contrário do Gore Doctor, por exemplo, esse aqui é um jogo que gira em torno de elementos sobrenaturais. A grande proposta desse estúdio, Geister, aqui com o seu jogo, inclusive eles enaltecem muito na página de Steam, né? Eu joguei esse jogo no Xbox, eu acho que ele está disponível em todas as plataformas. É que não tem jumpscare. Então se você entra na página, tá escrito um jogo de terror psicológico sem jumpscares. Eu acho que jumpscare é uma coisa complexa de lidar. Eu não abomino por completo, mas eu acho que dá pra ser muito bem utilizado. Ah, com certeza. Mas quem usa só desse artifício também é bem pobrinho. Ou jovem. É. Mas ele enaltece muito esse fato. Então tem uma exploração com muito parcimônia. O ritmo é lento do jogo. Existem as resoluções de quebra-cabeças aqui e ali. Não é um jogo que tem confronto, não tem combate. Então ele é 100% ambientação. E a ideia de ser uma penitenciária deserta, entre muitas aspas, é assustador o suficiente. Os barulhos de passo ecoando naqueles corredores, naqueles galpões, etc. E ele lida com uma questão que o Layers of Fear fez bastante, que é de você olhar para um lugar, voltar e olhar de novo e algo mudou ali. Então existem essas questões também que às vezes funcionam, às vezes parecem artificiais demais, e aí quebra essa imersão, que é muito difícil de manter, muito difícil de criar, mas em grande parte do tempo eu acho que o Prison Alone consegue.
Não se para pra pensar. Esse jogo ele foi lançado, inclusive, no ano passado, no PC, e agora chegando a todas as outras plataformas. Como costuma acontecer com muito jogo de terror indie, né? Normalmente esse é o caminho que seguem, porque não é fácil você programar o jogo para todas as plataformas e lançar de cara para todos os consoles, para PC. Então eu gosto desse respiro de dar uma sobrevida pro jogo. Então, Prisoner Alone, jogo brasileiro, disponível em todas as plataformas, eu recomendo. E o precinho é muito camarada, custa R$15. Honesto. Muita coisa brasileira nesse programa que me deixa imensamente feliz. E agora? Agora que eu sei que você estava doido pra falar. Filme novo do Rodrigo Aragão, do mestre do terror, Rodrigo Aragão, Prédio Vazio. Passou no cinema, estreou no cinema, em muitas salas, fico muito feliz. Muitas pessoas indo assistir. O filme do Rodrigo Aragão no cinema foi a primeira vez que foi comercializado no cinemão, cinema de shopping, passando o filme do Rodrigo Aragão, o que me deixa muito, muito, muito feliz, cara, porque... Isso é uma conquista mesmo. Filme de terror já é difícil, o nacional... Os últimos filmes eu assisti em festivais do Rodrigo Aragão, que foi o Mata Negra de 2018, inclusive o Mata Negra eu assisti no Cine Sesc, com o elenco inteiro. Eu fiquei muito sem graça, não foi o dia que eu conheci e falei com o Rodrigo Aragão, eu só vi ele de longe. E aí depois eu conheci uns anos mais pra frente, lá na Horror Expo, que ele tava ali com todo o seu acervo, o seu museu, as suas criações, suas criaturas. E eu pude falar com ele, ele autografou todos os meus filmes. Ele foi maravilhoso, assim, foi uma pessoa especial. Ele é um sujeito especial e eu fiquei muito feliz dele ter parado ali uns 10 minutinhos pra falar comigo. Depois teve o Cemitério das Almas Perdidas, 2020, que eu assisti dentro de um circuito de festival também. E agora é esse filme Prédio Vazio, estreando no cinemão, cara. Putz, eu não podia estar mais feliz, porque esse aqui é um dos meus filmes favoritos do ano. É bem diferente do que o Rodrigo Aragão apresentou nos seus filmes passados, porque sai do rural e vai pro urbano. Brazilian Horror Folk dele, né, meu? Ruralzão ali, é uma coisa... Inclusive, essa parte do carnaval aí tem tudo a ver com Sala Escura, com a máscara ali de carnaval. Esse aí tem o carnaval ali em Guarapari, que é a cidade do interior do Espírito Santo ali, litorânea, né? Que é a quintal do Rodrigo Aragão lá. Ele é capixaba também. Tem uma crítica, que ele usa, tem uma cena ali no começo, que o casal tá chegando ali no táxi ali, e o taxista tá dando um spoiler da cidade, né? Pô, vocês estão chegando na hora que tá acabando tudo, tá bem no fim do carnaval. Essa cidade, ela funciona no carnaval e depois acabou, fica a paz aqui, né? Esses prédios tão bonitos, todos abandonados, porque os turistas que têm esses apartamentos, eles vão embora. Exatamente, o cara gosta da cidade, ele tá falando da cidade, que é a cidade dele, né, do taxista, mas tem isso, né, uma cidade apenas pra diversão, vamos dizer assim, apenas pra uma cidade de temporada, né, vamos dizer assim. Inclusive tem aquele vídeo, né, um vídeo real, vendendo a cidade de Guarapari como extremamente promissora, um paraíso na terra, que fica essa coisa, né? E se você já tem essa bagagem de Rodrigo Aragão, dos outros filmes, que são filmes com crítica ecológica, com essa crítica ferrenha de poluição, devastação, o primeiro filme que eu assisti do Rodrigo Aragão foi o Mangue Negro, Sim. Que inclusive também foi um festival de filme de terror em São Paulo. Foi quando eu fiquei apaixonado pelo trabalho do cara, que colocou zumbis no mangue, uma coisa muito artesanal. Inclusive o Rodrigo Aragão não só dirige e escreve, mas ele também é o realizador dos efeitos práticos, também da edição. Ele tem lá no Espírito Santo uma escola de cinema, uma escola de efeitos especiais para cinema. Ele que cria tudo isso, né? E eu vi isso de perto lá no Horror Expo, com o museu dele e tal. Então ele deixou isso de lado. Inclusive o próprio Cemitério das Almas Perdidas, que é uma coisa muito épica, foi uma produção gigantesca comparado, por exemplo, ao Fábulas Negras, ao Mar Negro. Em termos de ter mais investimento, e ele conseguiu criar algo gigantesco, ele abrir mão disso e ele explorar algo numa cidade. Então, de todos esses condomínios de luxo que ele poderia ter escolhido, ele escolheu o prédio mais feio de todos, o Edifício Madalena, que é onde essa história se passa. No começo ali tem um casal de idosos na praia, o vovozinho visivelmente debilitado, bastante doente, e inclusive o começo do filme é ele falecendo. Sim. A noite final é extremamente impactante, tanto que eu estava assistindo o filme com a Vanessa, ela não conseguiu ver mais depois disso. Aquela cena foi tão marcante que ela não conseguiu mais ver. E isso diz muito pra mim, né? Isso mexeu bastante comigo. Porém, o grande personagem desse filme, parece que o filme foi feito pra Gilda Nomassi, que ela é a porteira zeladora do Edifício Madalena. Sim. Uma grande atriz que, inclusive, recentemente a gente falou do A Herança e ela aparece no final ali, né? Como se fosse aquela personagem mumificada ali e tal. Ela é a grande personagem dessa história. Não tinha me ligado, não tinha me atinado, é verdade, é ela mesma. Assim, a filmografia dela é absurda, né? Ela fez o Quando Eu Era Vivo, Minha Única Terra é na Lua, tipo, absurdo. Ela tá aí décadas de carreira e se dedicando ao cinema fantástico, ao cinema
de gênero, de terror brasileiro, é extremamente importante, e ela dá muito peso pra esse filme. Muito, assim. Porque não só ela é um personagem importantíssimo, mas como o próprio prédio, né? Porque esse prédio, as pessoas ficam ali. É um prédio que detém as assombrações, as almas penadas. A pessoa morre e não sai dali. O prédio, inclusive, ele é um personagem, né? Ele é uma entidade, né? No filme. Com certeza. Então a gente tem esse carnaval e existe a mãe da nossa protagonista que tá curtindo tudo isso, curtindo esse carnaval e tal. A mãe vivida pela Regiane Arruda. Ela tem um relacionamento péssimo com um homem péssimo. E a filha dela, que sabe disso, se preocupa com ela quando não tem notícias da mãe, que é a Luna, vivida pela Lorena Correia. Ela, junto com o namorado, vivido pelo Caio Macedo, eles vão atrás da mãe, que é onde começa essa viagem. E aí é onde tem essa cena com o taxista chegando ali e tal. E aí quando elas descobrem onde a mãe estava hospedada, que é justamente nesse prédio, o Edifício Madalena, que é onde o filme de fato começa, quando esse casal entra ali no prédio, invade o prédio, se depara, quando eles conhecem a Dora, da Gilda Nomassi, que o filme se encontra, digamos assim, né? E começa a coisa a acontecer e, pra mim, a partir dali a coisa degringola e só melhora ou só piora, né? E são momentos, né? E aí, isso que mostra a força do Rodrigo Aragão. Quando ele vai construindo essas sequências momento a momento dentro desse prédio, com as suas cores, a sua câmera na mão, os seus planos, os seus efeitos práticos, as suas assombrações, seus fantasmas, os acontecimentos que tornaram esse prédio tão mal assombrado. Cara, pra mim isso aqui é artesanalmente assombroso. Assim. Cara, assim, eu gostei muito da parte dos personagens, mas tem uma parte que eu fiquei muito pensando a respeito. Eu fiquei muito pensando, quando eu falei que o prédio é um personagem principal, eu fiquei muito querendo saber, tem algumas teorias, que a gente sabe que aconteceu muita coisa ali naquele prédio lá, escabrosa, né? Eu queria um pouquinho mais do lore do prédio, assim, cara. Você queria que o filme tivesse desenvolvido mais isso? Não me entregasse nada mastigado, mas tivesse desenvolvido mais a história daquele prédio, né? Porque aquele prédio, você enxerga nas paredes dele, ele é um prédio decrépito, né? Ele é um prédio que já passou por muitos e muitos carnavais, sem querer fazer um trocadilho aqui, mas já fazendo. E aquela zeladora que mora, a história dela é muito boa, assim. Mas eu vou te falar, Rômulo, eu acho que pra gente ter isso que você quer, a gente teria que ver outras pessoas entrando ali. Né? Porque as interações elas dizem respeito ao que aquelas pessoas estão fazendo ali e quem cruza pelo caminho delas. Até mesmo o lance da mãe com aquele namorado é uma coisa breve, porque quer focar na história desse casal e na busca pela mãe, etc e tal. Então, na minha concepção, é mais por esse lado, né? E porque ele preferiu seguir por esse caminho e quem sabe a gente não veja mais histórias do Edifício Madalena. Eu com certeza assistiria um Prédio Vazio 2, com certeza. Porque ao mesmo tempo que é tão diferente dos filmes passados, que são muito rurais, muito no meio do mato, no manguezal, esse aqui, por mais que seja muito rural, eles são semelhantes quando ele se fecha ali numa sala. Essa sala parece que está em um outro lugar, não necessariamente dentro daquele prédio. Tem lugares convidativos, tem lugares absolutamente assustadores e tenebrosos. Então eu gosto de como as coisas se costuram e como as coisas se amarram na história do casal, especialmente da Luna, né? É a busca dela. E na hora que pede uma atuação mais intensa, de gritos e tal, ela entrega. Especialmente ali nas partes finais, né? Sim. Tem o namorado dela também, eu gostei. Assim, ele é meio bunda mole, né, no começo, assim, não quer ir, mas ela tá muito decidida em entender o que aconteceu com a mãe dela. Ele é muito apaixonado por ela e ele vai onde ela for, não importa o Fábio, né? Não importa o que, ele vai. Sim. Então eu achei que funcionou muito bem a história deles dois ali nessa busca. Eu, no final das contas, eu fiquei, assim, aplaudindo esse filme. Me mostrou que algo que eu não sabia, né? Eu sei que o Rodrigo Aragão é muito fã do splatter, né? Do cinema oitentista, da volta dos mortos-vivos, desse cinema mais escancarado, mais explícito, mas ao mesmo tempo um tanto quanto mais artificial, assim, mais vívido, colorido. Mas eu não sabia que ele era fã de giallo, que ele era fã de cinema italiano de terror, sabe? E pra mim isso aqui é muito Dario Argento, né? É muito Mário Bava, Lúcio Fulci, tem muita coisa aqui nas cores, nos planos, como conta essa história, como constrói o terror, como coloca uma cena de trás para frente para criar uma movimentação trôpega assustadora, as assombrações que estão presas ali e que tem essa necessidade do contato com os vivos, como se estivesse sugando a força vital. É um negócio muito assombroso, assim. Ao mesmo tempo que é a história dessa menina no resgate da sua mãe em um lugar maldito, mal assombrado, que tem ali uma figura central, mantenedora de todo esse horror, né? E que também tá presa ali, querendo ou não. Keeper, uma guardiã. Exatamente. Gilda Nomassi, a atuação absurda. E é impressionante como ela faz fácil o negócio, assim.
Você vê que ela consegue dar maldade pro terno facilmente, assim. Uma cena que me marcou muito é a cena do olha aqui pro meu dedo, assim, sabe? Sempre que você sempre vai ver aquela coisa de canto de olho, assim, aquela movimentação daquele vulto, assim. Aí aparece um fantasma. Tipo, esse tipo de jumpscare que eu gosto muito, assim, essa coisa intensa que fica em você. Amei esse filme, com certeza um dos meus filmes favoritos de 2025. Fico feliz de ver o Rodrigo Aragão tentando, explorando, expandindo. E tendo a oportunidade, né, de mostrar o trabalho dele. Exato, assim. E que faça muito mais, cara, porque foram 5 anos entre o Cemitério das Almas Perdidas e esse filme aqui. Então eu espero que ele continue fazendo filmes de terror. Ele já tá há 30 anos entregando produções de terror, cara. E se você não conhece o Rodrigo Aragão, recomendo muito ir atrás. Fábulas Negras, A Mata Negra, Mar Negro. Eu sei que ele tem um segmento no Histórias Estranhas 2. Eu só assisti Histórias Estranhas 1, que é uma antologia de terror brasileira. Não sei quando vai estar disponível pra gente assistir o Histórias Estranhas 2, tenho muita vontade de assistir. Ele dirigiu um episódio daquela série Noturnos, sabe? Eu tô devendo essa série. Então, assim, é um grande cineasta, é um grande nome do terror, extremamente importante, extremamente versátil, extremamente imaginativo, extremamente artesanal, que eu não poderia enaltecer o suficiente, é o Rodrigo Aragão. Tanto que eu amo esse cara, quanto que eu considero importantíssimo o que ele faz, eu fico até emocionado. Quem não assistiu, assista. Quem não conhece o Rodrigo Aragão, o Mata Negra, eu gosto muito do Mata Negra. É a filha dele a protagonista do Mata Negra, sabia? Não sabia, tô sabendo agora. Ela se chama Carol Aragão. Vamos prestigiar o cinema nacional, principalmente o cinema de terror, principalmente diretores autorais, assim como o Rodrigão. É isso aí. Agora vamos para nosso bate-papo por turnos. Por favor. Começa agora, Ágora Profana. Deixa eu pegar o primeiro comentário que estão aqui do programa Eu Ouço Gente Morta 110, a franquia Sexta-feira 13, 45 anos depois. Este que é top 3 programas mais ouvidos da história do Eu Ouço Gente Morta em Roma. O pessoal gostou, hein? Ou seja, a gente tem que fazer isso mais vezes, assim, dedicado, assim. E já fica de novo, né? O spoiler de que faremos do Fred Krueger A Hora do Pesadelo em novembro. Sim. Que a gente falhou ano passado, a gente faz esse ano. Então diz aqui o João Nascimento. Fala, meus queridos, o Rômulo falou da grande quantidade de pessoas que alugavam Jason X. Só queria deixar registrado aqui que eu estava no meio dessa turma aí. Eu e um amigo devemos ter alugado pelo menos umas 3 vezes na época em que apareceu na locadora que tinha perto de casa. Eu falei, cara, foi um fenômeno. Cara. Inclusive ia ser bem legal ouvir mais sobre essas histórias aí de dono de locadora, hein? O meu sonho era trabalhar em locadora quando eu era moleque. Porém, com os filmes que eu alugava, a dona da locadora nunca ia me contratar. Segue meu top de filmes com Jason, que é definitivo até eu pensar mais sobre e mudar de ideia. Fique à vontade. Caramba, né? Ele fez completinho, começando 12º. 12º, parte final. É, realmente, cara, o Jason 9 não tem como. Nunca conheci alguém que gostasse desse filme, Romulo. Nunca, cara. Eu acho que de todos os filmes de terror, esse é, de fato, a unanimidade da bagaceira. É ruim. Queria um dia conversar com alguém que, tipo, eu gosto do Jason 9. Não existe isso. É ruim. Ele só está aqui porque coloquei todos os filmes. O bicho é terrível. 11º, parte 5. Em 10º lugar, parte 1. Não. Nossa, não, o Jason não, lá aí, embaixo. Aí, meu, você é doido. 9º lugar, Fred vs Jason. Não fica mais bem avaliado somente por conta da brisa com medos dos antagonistas. Medo de água. Eu não gosto muito. Realmente, cara, assim, pra funcionar, até que faz sentido, porque o filme tem que ser pensado pra quem nunca assistiu nada de um nem do outro. Tem que ser pensado assim também. É muito difícil você fazer essa matemática de agradar fã fervoroso do Fred, fã fervoroso do Jason e quem só quer assistir um filme, porque tá ali, acabou de jantar e beleza. Muito difícil. Então, infelizmente, o Fred faz sentido com relação ao fogo, mas o Jason... pois é. 8º lugar, parte 6. Poderia até ficar mais alto graças àquela cena da abertura simplesmente maravilhosa que o Maxon citou no podcast. A cena do James Bond, né? O Jason Bond, né? Você gosta, né? Sim. 7º lugar, parte 3. Parte 3 eu gosto demais. 6º lugar, 2009, o remake. Uma tentativa bem honesta, considerando os outros remakes que saíram à sua época. Realmente, cara. Muita gente gosta do remake do Massacre Serra Elétrica. Você gosta? Eu não gosto, não. Não dá pra comparar água ao primeiro, né? Não, sim, mas de todos os remakes que saíram nessa época, eu acho que eu gosto mais do Jason, porque o do Profecia saiu um pouco antes, eu acho detestável. O do Poltergeist eu acho um dos piores. O do Fred, Hora do Pesadelo, eu acho que é o pior de todos. O do Amityville, que é um remake mais ou menos com o Ryan Reynolds, eu acho bem legal. E o do Psicose? Cara, eu vou te falar que eu gosto muito do Gus Van Sant. Eu acho um diretor genial. Por que o Gus Van Sant resolveu fazer um remake de Psicose, né?
E saiu ali bem na época do sucesso de Pânico. Sucesso do Eu Sei Que Vocês Fizeram no verão passado. Eu não acho tão horrível assim. Eu assisti ele de novo depois. Eu sou um cara... Eu gosto do Psicose 2, viu? Gosto do Psicose 3. Sim. Juro pra você. O paizão lá do nosso querido Osgood Perkins. Sim. Gosto bastante. Inclusive, eu acho que ele dirige um desses aí. Eu acho que é o Psicose 3 que ele dirige. O Anthony Perkins dirigiu o Psicose 3, cara. Que eu acho muito bom. Então, assim, quando pensa em Psicose enquanto franquia, esquece o clássico, atemporal, um dos filmes de terror mais importantes de todos os tempos, esquece. Pensa nas consequências do sucesso. Eu acho que, cara, a gente tem 8mm 2, Romulo. A gente tem a Cela 2, a gente tem o Efeito Borboleta 2, Psicopata Americano 2. Então acho que dá pra ser pior sempre, entendeu? Continuando aqui a listinha do João Nascimento, quinto lugar, Jason X. Olha aí o Jason X Steel. Nunca vi tão alto numa lista. Ele alugou 3 vezes na locadora. Tem uma memória afetiva aí. Eu assisti 3 vezes no cinema, Romulo. Nossa. Foi o meu primeiro Jason no cinema, cara. A emoção era muito grande. Eu era um moleque que, felizmente, a minha mãe me dava dinheiro pra ir ao cinema quando eu pedia, às vezes. Quarto lugar, parte 8. Esse e o anterior aqui, puramente pela nostalgia. Eu também tenho um carinho muito grande pelo parte 8, viu? Muito grande. Bica no rádio. Terceiro lugar, parte 2. Envelheceu como vinho. Ficou bonito, hein? Olha, gosto. Boa. Segundo lugar, parte 7. Olha, porque Jason vs Carrie. E primeiro lugar, parte 4. Definitivamente, Clovis Bornai. Pegou, hein? Clovis Bornai pegou, hein? Ó concurso. Acabo também de perceber que quando eventualmente tivermos um novo filme com o Jason, ele será o 13º. Aí. Só faltaria lançar numa sexta. Abraços. Cara, é isso. Tipo, é só fazer, entendeu? Aí. É só fazer. Inclusive, recentemente eu me deparei com um filme do Jason de fã que se eu tivesse assistido antes, eu teria colocado aqui, sabia? Manda pra mim depois, por favor. Ó, se vocês quiserem assistir, tem os dois no YouTube. É Friday the 13th Vengeance. E aí Vengeance 2 Bloodlines. Beleza. Cara, é um camarada que chama Jason Brooks. Aí, ele escreve, dirige e ele é o Jason. Hora de odds. É isso aí. E é isso. Beijo aí. Valeu, viu, João? Obrigadão pelo comentário. Obrigadão pela sua lista, por compartilhar com a gente. Grandes momentos. Breno Dornelles mandou: salve, salve, dupla de monitores negligentes. Olha, a gente ia deixar as crianças morrer tudo ali, ó. Hoje será um dia especial, pois vou compartilhar com vocês e nossos amigos ouvintes uma das minhas memórias mais importantes da infância e como ela guarda uma estreita relação com o nosso queridão Jason Voorhees. Há algumas décadas, quando eu ainda morava em uma casa na cidade de Ibirité, Minas Gerais, tínhamos uma espécie de sótão. Na verdade, era um espaço entre a laje e o telhado onde ficava a caixa d'água, e lá guardávamos um monte de tranqueiras. Vez ou outra, meu pai me chamava para ajudá-lo a organizar e limpar um pouco o lugar. E foi em uma dessas faxinas que encontrei 2 pôsteres daqueles de cinema dos filmes Rambo e, adivinhe, Sexta-feira 13. Nossa! Relíquia, hein? Relíquia. Esse último com o Jason clássico na tela com sua máscara de hóquei empunhando um imponente facão. Aquele jovem franzino Breno dos anos 90 se encantou com aquela imagem e disparou um monte de perguntas sobre quem seria aquele cara esquisito, por que ele tinha um facão, que filme era aquele e qual o motivo do meu pai ter aquele pôster de cinemão guardado. Até aquele momento na minha cabeça meu pai era, e sempre foi, um cara de certa forma inculto, que batia volante para sustentar a casa e só gostava de tomar seus conhaques no boteco. Porém fui surpreendido com o fato de que meu progenitor foi um projetista de cinema na juventude. Olha! Nossa, que sensacional! Cinema cara. Paradiso em Ibirité, rapaz. E que aqueles pôsteres eram memórias de alguns dos filmes que eles exibiam. Ai, que lindo, cara. Memória linda, que sensacional. Cara. Já nessa época, eu era um aficionado por cinema. E saber que meu pai tinha tido uma experiência tão próxima com a sétima arte me surpreendeu. E talvez tenha sido ali o início do meu fascínio pelo universo do horror, porque a primeira coisa que fiz foi insistir copiosamente para que alugássemos alguns filmes do cara da máscara de hóquei. Depois de alguns sonoros "cala a boca, moleque", fomos até a locadora garantir a primeira visita a Crystal Lake no auge dos meus 7 anos de idade. Eram outros tempos, então dei um desconto. Risos. Eu sei como é. Começou o cinema em casa do SBT que eu diga, né, Max? Começou ali uma tradição que perdura até hoje, pois toda sexta-feira corria para meu pai e dizia: pois toda sexta, nem é 13. Vamos alugar o filme do cara furada? E lá estava eu, vendo um Sexta-feira 13 diferente com o nosso antigo CCE.
Olha, CCE era uma marca que nem existe mais, hein, Começou cara? comprando errado, né? Comida caseira enlatada, várias outras... Até aqui nessa narrativa parece uma história bonitinha e trivial, mas infelizmente alguns anos depois os problemas com a bebida do meu pai foram só se agravando e o resto da minha infância e parte da minha adolescência foram marcados pelo alcoolismo, desemprego, instabilidade e com um esvanecimento gradativo de uma figura paterna forte e antes provedora. Pesado, hein? Breno, que bom que você teve essas partes boas, cara. Você lembrar com tanto carinho do seu pai aí que ninguém é 100% ruim, ninguém é só defeito, as pessoas têm qualidades também. E que bom que você guarda no seu coração essa memória boa e que é ligada ao terror, né, cara? Engraçado. Ao Jason, né, bicho? Exatamente. Pô, meus sentimentos pro seu pai. Não tem como colocar em palavras esse tipo de sensação, de sentimento mesmo. Por fim, meu pai desenvolveu uma demência alcoólica, chegando a esquecer meu nome e falar comigo sobre mim, como se eu não estivesse lá. Isso acabou com a minha família e meus pais se divorciaram. Por mais que a vida não seja fácil até os dias de hoje, estou mais do que bem. Que bom, meu irmão. De Breno. coração, sinta-se abraçado. Um abraço meu e sei que do Maxon também. Com certeza. Meu amor pelo terror continua vivo em meu coração, nas minhas tatuagens, nos bonecos da minha prateleira, no meu extinto canal Papo de Horror e nas minhas palavras de hoje. Talvez tenha sido aquele pôster e aquela conversa com meu pai que me levaram a conhecer o Cara Furada, que eu revisito todos os anos e que faz parte da minha história. Assim termina essa odisseia nostálgica com o desejo de que possamos continuar construindo novas histórias aqui no Eu Ouço Gente Morta, ainda por muitos anos. E que as histórias tristes de nossas vidas repousem no esquecimento bem ao fundo de Crystal Lake. Breno. Ai, como é que eu vou fazer agora pra gravar o resto, cara? Breno, obrigado por compartilhar algo tão profundo e íntimo com a gente, de coração. Agradeço muito. Vai lá, Max. Continuar aqui com mensagem do camarada Dead Stamos. Que programa agradável. Sou novo aqui, me chamo Fábio. Prazer, galera. Prazer, Fábio. Seja bem-vindo. Espero que você volte sempre. A gente tenta ser quinzenal. A gente consegue por muitas vezes. Dessa última, não necessariamente, mas a gente sempre compensa de alguma forma, que no caso vai ser com alguns programas semanais aí. Mas seja muito bem-vindo. Jason foi minha Xuxa da infância, resgatei várias memórias. Nos anos 90 foi quando floresceu minha vontade pelo terror, não me lembro o gatilho pra isso acontecer, mas foi nessa época que eu ia à locadora com meu pai. Ele ia pra uma sala secreta, RS, e eu ia lá na parte do terror. Cara, como era comum, o terror normalmente ficava perto do pornô. Ficava perto. A locadora tinha uma cortininha, eu me lembro dessa que eu ia. Pô, a que eu tinha... Sabe como é que a gente resolveu esse problema? Porque a molecada é né, bicho? A molecada queria ver um negocinho ali, né? Então o que a gente fez? A gente não tinha essa parte, a gente tinha uma pasta. A gente colocava os encartes dos pornôs na pasta, né? E aí o pai ou a mãe, ou quem fosse alugar lá, ele olhava na pasta que era o número tal, entendeu? E a fita ficava na capa preta ali embaixo, entendeu? O que era muito comum era pegar da prateleira um filme de terror e se deparar com uma piroca, porque era o filme que tava bem atrás, do outro lado da prateleira. Costumava acontecer com mais frequência do que eu gostaria. Continuando aqui o comentário do Fábio, eu ia lá na parte do terror, sempre alugava 2 filmes, assisti Sexta-feira 13 totalmente fora de ordem, alugava o que tinha disponível na prateleira. Cara, bem-vindo ao nosso quem que mundo. nos anos 80, 90 conseguiu assistir Jason na ordem? Não existe. Não existe uma coisa dessa. Tanto que eu contei aqui, né, quando eu finalmente cheguei no filme 1, muito depois de já ter assistido vários Jason, eu falei, que p*** é essa? Cadê o Jason? Que merda de filme é esse? Bons tempos, cheiro de fita, estou seguindo o canal e irei acompanhar vocês, adorei a prosa. Esperando algo com A Hora do Pesadelo, o Fred foi minha Mara Maravilha. Então, um foi a Xuxa, outro foi a Mara Maravilha. Abraço, galera, parabéns pelo conteúdo, muito obrigado, Fábio. Já promessa aqui, dívida de novembro, quando a franquia A Hora do Pesadelo fizer aniversário, a gente faz exatamente o que a gente fez com esse do Jason, a gente faz com o Fred. Você viu o comentário do João Nascimento, comentando o comentário do Fábio? Impossível agora não imaginar Mara Maravilha versus Xuxa. E olha, dadas as circunstâncias atuais, é tipo isso aí. Eu acho que rola, hein? Fábio, obrigado, volte sempre, cara, seja bem-vindo. Aqui é Alexandre Granado, 3161. Meu top 3 de Sexta-feira 13, ó. Terceiro lugar, a parte 8. Jason ataca em Nova York. Chute no rádio. 2, parte 4. Jason ataca num transatlântico. Que é o Clóvis Bornai nosso nosso e do João Nascimento, né? E o primeiro, parte 6. Eu amo parte 6, cara. Assim? Tô com você também, viu? Parte 6 eu não também. É o meu primeiro, mas, cara, Jason Lives. Não, mas, cara, todo mundo gosta do parte 6. Especialmente porque se a gente leva em consideração o parte 5,
né? É uma coisa triste, Tava assim. fraco, né? Então, PS, vocês esqueceram no final de comentar as mortes mais tops de cara. A gente falou algumas mortes. Falou, é a morte do nitrogênio líquido. Pra mim é a morte do Crispin Glover no parte 4, é a minha favorita da franquia inteira. É boa. Aquele tiro com o arpão no olho da moça no parte 3 também. O facão no cara de cadeira de rodas no parte 3 é muito boa também. O Fatality do Johnny Cage. O Johnny Cage do parte 8, né? Sim. Soco na cabeça, é muito bom também. Eu gosto, tipo, a clássica, né, do saco de dormir na árvore. Curiosamente, o parte 5 tem mortes também muito marcantes, muito boas. Tem. Tipo, a daquela fita de couro no olho atrás da árvore é muito pesada. Da tesoura de jardineiro, tipo Clock Tower, também é muito pesado. Mas acho que se pudesse escolher uma, é a morte do Crispin Glover no parte 4, que é saca-rolha na mão e cutelo na cara. Nossa. É porque é um combo, né? A morte é um combo. É plá, plá. Two hits kill. Ultra Combo. Mas vou deixar aqui as minhas. 3, o cara plantando bananeira, que é partido ao meio com o facão. Muito bom. Eu acho que é do parte 3. É o Fatality do Kung Lao. Muito bom, Aqui, 2, o xerife quebrado ao meio no campamento. Esse é do saco muito de dormir, bom, né? Parte 6. Não, no parte 6. Ah, sim, que ele o Jason quebra. dobra ele no meio, assim. Que nem o Bane faz com o Batman, exatamente. E primeiro, a moça espancada dentro do saco de dormir. Essa é do parte 7, muito bom. Tem o repeteco no Jason X, né? Naquela simulação de Crystal Lake. Sim. Que é engraçado. Ótimo episódio esse. Valeu, Alexandre. Valeu, Alexandre. Compartilhar seu top de filmes do Jason e top mortes. Obrigado mesmo. Seguindo aqui com o camarada Everton Souza, que deve estar feliz demais com o show do Ozzy, com o show do Black Sabbath. Que coisa fantástica. Foi bonito, né? Foi. Tirando a parte do Pantera ali, que eu não consigo mesmo mais, desculpa, mano. A gente finge que nem existe. Mas o Jason Momoa tava no mosh, cara. Eu achei aquilo incrível. Mas ok. Jason Momoa. Um top 3 de Sexta-feira 13, bem vapt-vupt, só pra não ficar sem comentar nada, né? Vamos lá. Terceiro lugar, Sexta-feira 13, parte 2, porque é ali que o Jason saco na cabeça aparece de forma mais folclórica. Bem estilo americano caipira, do tipo, saiam do meu terreno, seus chofres. É o fuzz e confusão do Meninas Superpoderosas, né? Sai fora da minha propriedade. E com quase nada de sobrenatural, bem sóbrio até. 2. Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York, porque ali a matança não é lá tão from hell, grande parte por causa da censura. Muitas cenas de morte são fora da tela por causa da censura. Parte 7 e parte 8 são os filmes mais censurados da franquia. Mas um Jason no navio cheio de chofens assanhados é um Jason feliz. E se o bichão tá feliz, eu também tô. Cara, é um dos Jasons... O Kenny Hodder, ele é muito bom como Jason. Muito expressivo, o jeito que ele anda, o jeito que ele olha, o jeito que ele para, respira. Né? Ele trouxe, assim, camadas pro Jason que eu nunca pensei que fosse existir, mas se você para e analisa Jason a Jason... Você falou um bagulho que é o jeito que ele respira. Mano, é assustador, cara. Muito bom. É demais. Bom. Só fiquei triste pela Bloom Blast, que levou uma bica só por estar no carro. Esses shoppings da cidade grande. É a cena clássica do Times Square, né? É a única, na real, cena que o Jason ataca em Nova York. Malditos jovens do reggae, né? Mas é muito boa. Em primeiro lugar, não podia ser outro, né? Sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Tá cravado aqui, Max, tá cravado. Assim como os que apresentam essa carnificina sonora toda bendita semana, sou uma cria dos anos 80 que foi alimentada por chocolate dinossauros, tubaína no saquinho. Uma surpresa. E muita bagaceira na sessão da tarde, cinema em casa da vida. Parte 4 foi meu primeiro contato com o gigante da máscara de rock, ainda nos Jurássicos anos 90. E o lance de ter um herói improvável contra o ser renascido das trevas, mas tipo bem trevoso, foi uma sacada de mestre. Tão bom que se a franquia tivesse acabado ali mesmo, estaria tudo certo. Impossível, né? Nem um ano depois, chamaram o diretor de filme pornô pra fazer o parte 5. E aí tá dinheiro. É isso, acabei me estendendo porque fui me empolgando. Sabem como é, não tenho ninguém pra comentar sobre essas desgraceiras. Claro que tem a gente aqui, pô. Você tá sempre aqui, claro que tem. Então acaba sobrando pros comentários do YouTube. Fica aqui uma menção honrosa ao Jason X, onde até no espaço os chofens conseguem despertar o demônio do seu sono quase eterno. Transou, o Jason aparece, cara. É isso aí. E ali, bicho, não tem cientista maluco, soldado espacial, androide gostosa que segure a fera. Desgraceira de qualidade duvidosa é igual a entretenimento garantido. Maravilhoso isso aqui, usaria uma camiseta disso aqui. Maravilhoso. Até o próximo episódio, cambada. Valeu, Everton. Sempre uma alegria te receber aqui. Claro que você tem gente pra conversar de desgraceira, cara. Tem nós aqui. Demorou. Sempre. É isso mesmo, Everton. Tamo junto para sempre. E aí tem o Rick Devar. O Rick Gateiro. É o Gateiro? Por que não tá mais Rick Gateiro? Mudou? Não sei. Boa pergunta, mas é o camarada Rick Gateiro. Foi banido. Vamos lá. Fala, Rick Gateiro. Só para começar, eu nasci no dia 9 de maio de 82. Fiz uma carinha assim, uma boquinha. Assisti muitos filmes da franquia e, como o Rômulo falou, na ordem bagunçada da Rede Globo.
Confesso que quando criança eu tinha muito medo, porém hoje em dia não tenho mais paciência. Estou ansioso pelo podcast da Hora do Pesadelo, talvez meu filme de terror preferido. Olha! Agora eu tenho certeza que o Maxon, uma enciclopédia de horror, já sabe. O primeiro filme de 84 foi inspirado em um episódio de Além da Imaginação chamado Perchance Dream, que foi ao ar em 27 de novembro de 1959. Eu amo essa série e procuro sempre referências de onde ela foi criada. Enfim, adorei o podcast como sempre. Indico o filme Night Shift. É bom, hein? Muito bom. De 2023. Amei. Aqui vai meu ranking top 5 afetivo de Sexta-feira 13. Quinto lugar, parte 3. Quarto lugar, parte... E aí, ó. Ele tá tirando a nossa estatística aí do 4, hein, meu? Ué. Parte 4. Opa. 3, Jason vs Fred. 2, Jason vai para Nova York. É o 8. E 1, parte 6. Ó, parte 6 tá bom aqui nessa lista dos ouvintes, hein, cara? Abraços. Rick. Um abração pra você, meu querido. Abraço, e realmente é essa uma das inspirações, mas tem várias outras, tipo a própria vida do Wes Craven, né? Um cara que fazia bullying com ele, também é uma das inspirações. Dizem que a história do Ed Gein também é uma das inspirações, mas realmente uma das maiores é Twilight Zone, que é uma coisa que o Wes Craven era apaixonado. Sempre falou isso em entrevistas. Valeu, viu, Rick? E cara, parte 6 em primeiro. Ali. Assim, eu queria saber mais sobre o parte 8. Mas é uma coisa que puxa da memória. Eu tenho um amor muito grande pelo parte 8 porque era o único que tinha na locadora do lado de casa. Então era o que eu alugava toda semana. Pra alugar outros Jason, tinha que insistir muito pro meu avô, pro meu tio, pra minha mãe me levar pra longe. E era raro acontecer. Então quando eu ia mais pra longe, aí cada locadora mais distante tinha um Halloween diferente, um Hellraiser diferente. Então essa era a festa, mas o parte 8 era o que eu mais assisti quando eu era moleque, porque era o que tinha perto de casa. Seguindo aqui com outro camarada, Aikau Olivia. Fala coisas lindas do meu coração. Mi amico de Itália. Tá morando na Itália, viu? Fazia tempo que eu não conseguia vir aqui comentar. Não achei graça, Aikau. Você tem que vir aqui sempre comentar. É verdade. Ótimo episódio, como sempre. Conteúdo incrível. Meu filme favorito da franquia é o primeiro e o de 2009. Louco. Produzido pelo Michael Bay. De fato, cara, o Michael Bay comprou as 3 maiores franquias do terror. Hora do Pesadelo, Massacre de Serra Elétrica e Sexta-feira 13. E fez os seus remakes, né? Como chama a produtora? Platinum Dune, né? A produtora do Michael Bay. É bom você ter dinheiro, né? Pois é. Abração, e acredito que vocês vão ficar malucos com minhas escolhas. Por favor, quando possível, façam um especial Fred Krueger. Vamos ter que fazer. Novembro vai rolar. Novembro tá aí. Aniversário atrasado de 40 anos de Hora do Pesadelo. É nóis. Valeu, é nóis. Aikau, tamo junto. João Ruby, ou Hub. Fala, rapaziada. Eu nunca assisti um Sexta-feira 13. Só tinha visto Fred vs Jason quando criança, mas quando vi que hoje era aniversário do personagem, resolvi separar o primeiro filme pra assistir à noite. Antes, eu dei play nesse episódio pra ouvir enquanto treinava, e que surpresa saber que o Jason, que eu conheço, não aparece no primeiro filme. KKK. Olha, mano, ainda bem, cara, foi... É aquele spoiler do bem. Spoiler 45 anos depois. Fez baixar as expectativas pra não me decepcionar. Que bom, cara, ainda bem que você ouviu aí, já foi preparado, né? Porque o Max não tava quando ele assistiu o primeiro. Não, de jeito nenhum. Gostei muito do episódio. Se eu achar as sequências no streaming que eu assino, prometo assistir até o 4º filme. Cara, se você chegou até o 4º, vai até o final. Sim. Sabe, né? E tem uma resposta aqui dele mesmo, aqui, ó. De volta após assistir o primeiro filme. No geral, eu gostei. Infelizmente, a necessidade de esconder a assassina tornou a maioria das cenas de morte meio sem graça. Olha. Mas é compreensível. A luta final entre a garota e a mãe do Jason é meio boba também. Parece que a garota tava com medo de bater numa senhora e preferia... Mano, eu ia ter medo de bater naquela velha maluca. Mas, olha o tanto de gente que ela matou. Ô, João, peraí. Na verdade, tem aquela coisa de deixar os cadáveres em pontos estrategicamente posicionados pra chocar, né? Exatamente. E como é que ela aguentava levar aqueles jovens? O Jason ajudou? O Jason aprendeu com ela? Tem essa, Deixa aí aberto. Tudo é possível. O final no lago foi surpreendente. Gostei demais dessa parte. A motivação da assassina também é bem válida. Se eu vou ver os próximos, eu não sei. Na Max só tem Jason X e Fred vs Jason. Abraços. Eu não sei se ir do primeiro pro Jason X é um bom caminho a seguir, mas seria interessante. Não. Assiste o 2, o 3 e o 4 que você vai por nós, que você vai se dar bem. É sucesso. E valeu, viu, João? Obrigado por compartilhar essas experiências. Eu fico muito feliz da gente ter despertado em você a curiosidade pra ir atrás da franquia Sexta-feira 13. E pra fechar o comentário do Las 226. Esse tem que ser muito reverenciado. Jason, Fred Krueger, Michael Myers são a demoníaca trindade dos anos 80, sem dúvida nenhuma. Já tem muito vídeo e muito conteúdo de Michael Myers de Halloween, tanto no Mais Que Horror quanto no Gente Morta. Quando tava pra sair o Halloween em 2018,
Eu fiz um especial sobre a franquia inteira, mas a gente pode fazer outro aqui. Eu não fiz com o Romulo, a gente não fez como eu, Gente Morta. A gente pode fazer também. A gente já fez de Evil Dead, de Massacre Elétrica, de Hellraiser, agora do Jason, vai fazer do Fred. Bora. A gente pode, inclusive, perguntar pra vocês. Diz aí quais vocês gostariam que a gente fizesse na sequência. Que outra franquia que eu fiz lá foi a franquia Ju-On, foi a franquia Terror no Pântano, a franquia O Chamado. Tem muitas, infinitas franquias que dá pra gente fazer. Boa, Max. E, obrigado, Lás, pelo comentário. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanha, que comentou e que nos ouve. Beijo no coração de vocês. E nos encontramos semana que vem com mais um episódio do Gente Morta. Beijo. Tchau. Tchau, gente.